Parte 3. Momonga apontou seu dedo, preparando-se para lançar um feitiço no espantalho que estava no canto da arena. Momonga não conhecia muitos feitiços focados em dano. Em vez disso, a build dele se concentrava em feitiços de morte instantânea com efeitos adicionais. Como resultado, ele era menos eficiente contra entidades não vivas. Ele deveria ter selecionado um feitiço de dano simples contra um alvo como o que estava diante dele, mas os níveis de Momonga estavam em grande parte em classes do tipo de necromancia, o que fortalecia seus feitiços necromânticos. No entanto, a eficácia desses feitiços em uma luta estava vários níveis abaixo de um personagem cujos níveis de classe aprimoravam os feitiços realmente focados em combate. Momonga então olhou curiosamente para as crianças ao seu lado, cujos olhos brilhavam em antecipação. Ele se sentiu desconfortável ao se perguntar se conseguiria corresponder às expectativas delas. E então Momonga espiou os dois monstros enormes. Seus corpos tinham 3 metros de altura e pareciam triângulos invertidos. Sua estrutura esquelética era uma mistura de humano e dragão, coberta por músculos fortes e cordões que por sua vez eram revestidos por uma camada de escamas mais duras que o aço. Seus rostos lembravam o de dragões, enquanto suas caudas eram tão grossas quanto troncos de árvores. Eles não tinham asas e eram bípedes, como um dragão em pé sobre as patas traseiras. Seus braços eram mais largos que o tronco de um homem, e cada um tinha cerca de metade do comprimento de seu corpo. Eles portavam armas que lembravam um escudo e uma espada. Esses monstros eram chamados de Dragon King, e sob o controle das habilidades de domador de feras de aura, eles reorganizaram o Coliseu ao seu gosto. Embora fossem monstros de nível 55, sem habilidades especiais dignas de nota, seus braços poderosos e resistência prodigiosa eram páreos para monstros de níveis até mesmo superiores aos deles. Momonga suspirou suavemente e então olhou de volta para o espantalho. Era bastante preocupante ter pessoas olhando para ele com expectativas em seus olhos. Seu objetivo dessa vez era verificar se ele conseguia usar magia. A razão para permitir que Aura e Mari testemunhassem esse experimento era para impressionar eles com seu poder antes que os outros guardiões chegassem. Dessa forma, elas aprenderiam que se opor a Momonga era uma atitude tola. As duas crianças não pareciam que o trairiam, nem ele sentia que elas o trairiam. No entanto, se ele perdesse a habilidade de usar sua magia, Momonga não estava tão confiante de que elas permaneceriam leais a ele. Aura tratava Momonga como um velho amigo, mas para Momonga era a primeira vez que se encontravam. Ele sabia que os gêmeos eram a personificação amorosamente trabalhada do trabalho duro dos membros de sua guilda. No entanto, não havia garantia de que seu design e programação fossem perfeitos. Diante de inúmeras situações e estímulos, uma discrepância ou fraqueza poderia aparecer em algum lugar a qualquer momento. Elas eram seres inteligentes que podiam pensar por conta própria, então falhas em seu raciocínio deveriam existir em algum lugar. Se elas não foram programadas para serem leais aos fracos, o que isso significaria para ele? Momonga tinha quase certeza de que eles não foram escritos para serem servilmente leais. Isso significa que obedecer ou não a uma ordem dependeria de quem fosse aquele que desse a ordem. E já seria ruim o suficiente se eles não o ouvissem, mas e se eles traíssem o líder da guilda depois de descobrirem que ele era fraco? Não era bom ter muitas dúvidas, mas confiança cega também não era uma atitude sábia. Ele cruzaria essa ponte quando chegasse a ela, e então Momonga voltou sua mente para o presente. Outra razão para vir aqui era que se ele descobrisse que não conseguia usar magia, ele poderia discutir a situação com Aura e Mari. Os gêmeos pensaram que ele tinha vindo para testar o poder do cajado, e agora que seu poder havia sido provado, ele poderia encobrir qualquer ineficácia de sua própria magia. Era um plano muito bom. Momonga não pôde deixar de se parabenizar. Ele já tinha sido tão frio calculista no passado? No entanto, não havia ninguém aqui que pudesse responder a pergunta de Momonga. Ele deixou de lado as dúvidas em sua mente e se concentrou em usar a magia de Yggdrasil. Havia mais de 6.000 magias no jogo, do nível 1 ao nível 10, assim como as magias de nível super. Essas magias eram divididas entre diferentes tipos e escolas, e Momonga podia usar 718 delas. Um jogador normal de nível 100 só seria capaz de usar 300. Momonga era um caso excepcional. Ele havia memorizado quase todas essas magias e estava considerando qual delas usar agora. Para começar, como a restrição ao fogo amigo havia sido suspensa, ele precisava saber como o raio efetivo de uma magia se mostraria. Portanto, ele decidiu não usar uma magia de alvo único, mas escolheu uma magia de efeito de área. Em seguida, considerando que seu alvo era um espantalho, ele deveria... Bem, ele não sabia exatamente o que fazer. Em Yggdrasil, ele podia lançar uma magia tocando em seu respectivo ícone. No entanto, não havia ícones para ele tocar. Portanto, tinha que haver alguma outra maneira. Ele não tinha certeza, mas tinha uma vaga ideia de como usar sua magia.
Era um poder escondido dentro dele. Assim como ele havia desativado seu toque negativo, Momonga se concentrou em si mesmo. E então um ícone apareceu, como se flutuasse no ar. E Momonga sorriu de alegria. Ele estava totalmente ciente de informações como o raio efetivo do feitiço, seu atraso de relançamento e assim por diante. Sabendo dessas informações, tendo certeza de seu poder, o encheu de uma excitação crescente e satisfação calorosa. Ao contrário de Yggdrasil, ele sentiu que a magia era parte dele. Esta era uma satisfação que ele nunca poderia ter experimentado em um mero jogo. Ele canalizou a alegria em seu coração na ponta do dedo. Embora seu humor tenha se acalmado rapidamente, ele ainda podia sentir alegria e excitação. E então falou as palavras: Bola de fogo! Um globo de chamas em contínua expansão disparou do dedo apontando para o espantalho. A bola de fogo atingiu o alvo infalivelmente como ele havia previsto. Ela explodiu, liberando uma onda de chamas escaldantes que o jogou para longe. A parte interna da bola de fogo explodiu, transformando o espantalho e toda a área ao redor dele em um mar de fogo. Tudo isso aconteceu em um instante. E então, além do espantalho enegrecido, não havia sobrado mais nada. Momonga riu baixinho para si mesmo em felicidade. Aura e Mario observaram Momonga rir, sem noção do que estava acontecendo. Aura, prepare outro espantalho. Ah, sim, imediatamente. Ei, você, vá em frente, apresse-se. Aura ordenou um dos Dragon King, que correu e pegou outro espantalho, o colocando ao lado do que fora queimado. Momonga andou ao redor do espantalho antes de lançar um outro feitiço. Napalm! Uma coluna de chamas apareceu ao lado do espantalho, envolvendo-o em fogo. Momonga parou um pouco e lançou outro feitiço nos restos do mesmo espantalho. Bola de fogo! A bola de fogo atingiu os restos do espantalho, espalhando suas cinzas em uma nuvem de fumaça. O tempo de relançamento entre magias era o mesmo que em Yggdrasil, mas o processo real de conjuração parecia ser mais rápido do que no jogo. Anteriormente, para conjurar uma magia de efeito de área, ele precisava escolher a magia e mover o cursor de efeito sobre a área desejada. O processo agora era muito mais rápido do que isso. Perfeito, disse Momonga, sua voz cheia da mesma satisfação que sentia em seu coração. Devo preparar mais espantalhos, Momonga-sama? Aura ainda não entendia o motivo desse teste. Ela já sabia que Momonga era um poderoso conjurador de magia, então não sentiu que o show diante dela fosse algo particularmente especial. No entanto, essa era a impressão que Momonga queria dar a eles, e pelo olhar nos rostos dos gêmeos, parecia que ele tinha conseguido. Não há necessidade. Eu quero tentar outra coisa. Após rejeitar a sugestão de Aura, Momonga começou seu próximo experimento. Mensagem. A primeira parte que ele tentou contatar foi um GM. Em Yggdrasil, quando alguém usava a magia mensagem, enquanto a outra parte estivesse dentro do jogo, ela ouviria um tom de chamada. Caso contrário, não haveria som e a magia terminaria imediatamente. O que aconteceu agora foi algo entre os dois. Parecia que algo estava constantemente se estendendo, como se procurasse algo para se conectar. Esta foi a primeira vez que Momonga experimentou algo assim, e foi difícil de descrever a sensação. Esse sentimento continuou por um tempo, e no final, após falhar em se conectar, a magia mensagem terminou. Momonga sentiu uma profunda sensação de decepção. Ele tentou lançar o mesmo feitiço novamente, mas desta vez não escolheu um GM. Desta vez, ele escolheu um de seus companheiros do passado, um membro da Aizongon, e então lançou o feitiço. Mesmo seu coração tendo só 1% de esperança e 99% de resignação. Mas, como esperado, não houve resposta. Ele então tentou contatar os outros 41 membros da guilda com o mesmo feitiço. Mas depois de não receber resposta, Momonga balançou a cabeça gentilmente. Na verdade, ele já esperava esse resultado e se resignou a ele. No entanto, ser confrontado por esse fato o encheu de um sentimento incomparável de desespero e solidão. No final, Momonga decidiu contatar Sebas. E conseguiu. Isso provou que o feitiço Mensagem estava funcionando, e que muito provavelmente ele só poderia contatar pessoas dentro deste novo mundo. Momonga-sama? Uma voz profundamente respeitosa ecoou em sua mente. Momonga considerou que Sebas poderia estar se curvando a ele do outro lado da mensagem, como em empresas na vida real. Nesse momento, Sebas falou novamente, enquanto Momonga ficava em silêncio pensando nessas coisas ridículas. Posso perguntar se há algo errado, senhor? Me perdoe. Eu me perdi nos meus pensamentos. Isso mesmo. Como estão os arredores? Sim, estamos cercados por planícies, sem criaturas inteligentes à vista. Uma planície? Não um pântano? A grande tumba subterrânea de Nazarick deveria ser cercada por um pântano habitado por semi-humanos semelhantes a sapos chamados de Tuvegs.
O pântano estava envolto em névoa e era venenoso. Sim, senhor. Existem apenas planícies ao nosso redor. Momonga não conseguiu deixar de sorrir. Tudo isso era demais. Em outras palavras, a grande tumba subterrânea de Nazarick foi completamente transportada para um lugar diferente. Sebas, há algo flutuando no céu? Ou algo como uma mensagem apareceu? Não, senhor. Não há nada assim. Os céus são tão ilimitados quanto o céu noturno do 6º andar. O quê? Você disse céu noturno? Há algo suspeito ao seu redor? Não, eu não vi nada em comum. Além da grande tumba subterrânea de Nazarick, não há outras estruturas feitas pelo homem à vista. É mesmo, é? O que ele deveria dizer? Tudo que Momonga podia fazer era agarrar sua cabeça e tentar pensar. Mas em seu coração, ele sabia que esse era provavelmente o caso. O silêncio de Sebas era uma dica sutil de que ele estava guardando ordens. Momonga olhou para a alça em seu pulso esquerdo. Em mais 20 minutos, os outros guardiões chegariam. Se fosse esse o caso, havia apenas uma ordem que ele poderia dar. Retorne ao Coliseu em 20 minutos. Quando voltar para Nazarick, vá para o Coliseu. Todos os guardiões virão. Então, quando chegar, espero que conte a eles tudo o que viu. Entendido, senhor. Então eu reúno o máximo de informações que puder antes de retornar. Após ouvir o reconhecimento de Sebas, Momonga encerrou o feitiço. Assim que Momonga estava prestes a suspirar de alívio por tudo ter acabado, ele se lembrou dos olhares de expectativa nos rostos dos gêmeos. Ele já havia dito a eles que iria verificar o poder do cajado, então ele tinha que deixá-los ver. Momonga agarrou o cajado de Aizongon e ponderou qual fração de seu poder ele deveria revelar. Os inúmeros poderes dentro do cajado pareciam estar implorando a Momonga para liberá-los. E agora ele precisava de um feitiço chamativo. Já sei. Invocar elemental de fogo primordial. De acordo com a vontade de Momonga, o orbe de fogo agarrado dentro de uma das bocas de cobra do cajado pulsou com força. Momonga pôde sentir o movimento de um poder poderoso e invisível e empurrou o cajado de Aizongon para frente. Uma vasta bola de luz floresceu na ponta do cajado e um vórtice de chamas rugindo se espalhou daquele globo de radiância. O fogo girou cada vez mais rápido, até que o tornado de chamas atingiu uma largura de 4 metros e uma altura de 6 metros. O inferno carmesim lançou rajadas de ar escaldante em todas as direções. Pelo canto do olho, Momonga podia ver os Dragon King protegendo Aura e Mari com seus vastos corpos. Os ventos escaldantes faziam sua capa balançar violentamente. O calor era tão intenso que não seria incomum que uma pessoa normal fosse queimada por eles. Mas Momonga havia adquirido imunidade completa a danos de fogo para anular uma das fraquezas dos mortos-vivos. Então isso não teve efeito algum sobre ele. Logo, o vasto ciclone de fogo, engolindo o ar ao redor enquanto queimava quente o suficiente para derreter metal, começou a tremer e tremer ao assumir uma forma humanoide. Pode-se dizer que os elementais de fogo primordiais estão entre os de classificação mais alta entre todos os monstros elementais. Eles estavam acima do nível 85. Assim como ele tinha com os lobos do luar, Momonga sentiu uma conexão misteriosa com o elemental de fogo primordial. Uau! Aura estava observando atentamente enquanto fazia barulhos de surpresa. Enquanto olhava para o elemental de nível superior, algo que nem mesmo seus poderes de invocação seriam capazes de trazer à tona, o rosto de Aura tinha um olhar de admiração animada, como uma criança que acabara de receber um presente muito querido. Aura, você quer lutar contra ele? E? Após um momento de hesitação, Aura sorriu inocentemente. Comparado ao sorriso de uma criança normal, o dela era um pouco... Não. O dela era muito assustador. Em contraste, o sorriso de Mari ao lado dela parecia mais com o que se esperaria de uma criança. Eu posso mesmo? Sim, não se preocupe. Vai ficar tudo bem mesmo se você derrotá-lo. Momonga deu de ombros para indicar que estava tudo bem. O cajado podia invocar um elemental de fogo primordial por dia. Em outras palavras, o cajado poderia invocar outro ser assim depois que um dia tivesse passado. Desse modo, derrotá-lo não seria uma grande perda. De repente me lembrei que tinha algo urgente para fazer. Mari... Uma mão se estendeu e agarrou firmemente o braço de Mari, não permitindo que ele escapasse. Sua irmã não tinha intenção de fugir. O sorriso de Aura parou Mari em seu caminho. Para Momonga podia parecer o sorriso de uma garota fofa, mas para Mari, que parecia quase igual a Aura, aquilo era tudo menos fofo, e o rosto de Mari congelou sólido enquanto ele olhava para sua irmã. Ela arrastou Mari para a frente do elemental de fogo primordial. Os olhos de Mari ficavam olhando ao redor, e ele olhou desesperadamente para Momonga como se pedisse por ajuda. Em resposta ao seu sorriso esperançoso que floresceu delicadamente em seu rosto, Momonga simplesmente bateu palmas, e a flor da esperança prontamente murchou no coração de Mari. Tudo bem,
Deem o seu melhor, vocês dois, e não me culpem se machucarem. Pode deixar. Aura respondeu energicamente, em contraste com a resposta quase inaudível e desanimada de Mari. Momonga sentiu que enquanto Mari estivesse por perto, nenhum deles se machucaria. Assim, pelo poder da conexão entre ele e sua criatura invocada, ele ordenou que o elemental de fogo primordial atacasse os gêmeos. Quando o inferno ambulante, que era o elemental de fogo primordial, se aproximou deles, os gêmeos encontraram seu ataque com Aura como linha de frente enquanto Mari era a retaguarda. Aura cortou o elemental de fogo primordial, segurando o seu chicote com ambas as mãos, enquanto Mari usava magia para causar dano. Parece que será uma luta fácil. Os olhos de Momonga deixaram a batalha unilateral acontecendo diante dele e começaram a ponderar as outras coisas que ele precisava investigar. Ele já havia terminado de verificar se ele poderia usar e ativar seus feitiços e itens mágicos equipados. Assim, as próximas coisas que ele tinha que verificar eram seus outros itens. Pergaminhos, varinhas e bastões eram particularmente importantes. Todos eles eram itens mágicos que podiam produzir efeitos fantásticos. Pergaminhos eram descartáveis de uso único, enquanto bastões e varinhas tinham cargas, que consumiam para produzir seus efeitos. Momonga possuía muitos itens mágicos. Ele era um acumulador por natureza, e não gostava de gastar itens descartáveis porque sentia que era um desperdício. Momonga moveu a mão como se estivesse operando o scroll de um mouse. No espaço revelado era possível ver todos os tipos de pergaminhos, varinhas, armas, armaduras, itens cosméticos, gemas, poções e outros consumíveis. O número de itens mágicos ali era avassalador. E então, aliviado, Momonga não conseguiu deixar de rir. Se esse fosse o caso, Momonga sentiu que poderia garantir sua própria segurança, mesmo que todos na tumba se colocassem contra ele. Enquanto observava distraidamente a intensa batalha de Aura e Mari, Momonga considerou as coisas que havia aprendido até agora. Os NPCs que ele conheceu eram programas? Não. A sapiência deles era tanta que eram indistinguíveis de seres humanos. Programas não podiam mostrar emoções tão complexas. Ele podia presumir que, por alguma razão misteriosa, eles acabaram se tornando reais. E o que era esse mundo? Ele já não tinha ideia. Já que ele podia usar a magia de Yggdrasil aqui, fazia sentido pensar neste lugar como sendo em Yggdrasil. Mas depois de observar várias discrepâncias, não parecia que ele estava em um jogo. Estaria ele em uma realidade virtual ou em um novo mundo? A resposta provavelmente era uma dessas. E como ele deveria lidar com eventos futuros? Momonga já havia verificado que ele podia usar suas habilidades de Yggdrasil. Sendo esse o caso, se os dados dos monstros e NPCs da grande tumba subterrânea de Nazarick também tivessem sido transferidos, ele poderia ter certeza razoável de que eles não eram seus inimigos. A questão então era, se eles não eram mais programas de dados, mas algum outro tipo de ser, então ele teria que tratá-los de forma diferente. Por enquanto, seria melhor exibir a atitude de um ser superior e agir como um soberano severo. Isso se ele fosse capaz de manter essa atuação. E em que direção deveria prosseguir no futuro? Bem, ele deveria procurar muito por pistas. Embora não tivesse certeza do que estava acontecendo com este mundo, por enquanto, Momonga era apenas um viajante sem noção. Ele tinha que dar pequenos passos e reunir informações cuidadosamente. Se este é outro mundo, deveria ele tentar retornar ao mundo real? Havia dúvidas em seu coração. Se ele tivesse amigos no mundo real, então ele deveria voltar para ele. Se seus pais ainda estivessem vivos, ele encontraria desesperadamente um caminho de volta para eles. Se ele tivesse familiares para cuidar, ou até mesmo uma namorada. Mas ele não tinha ninguém assim. Sua vida era um ciclo interminável de ir ao escritório para trabalhar e voltar para casa e jogar em Yggdrasil, onde ele se prepararia para o retorno de seus companheiros. Mas agora, nada disso esperava por ele. Então havia algum sentido em voltar? Mas se ele pudesse voltar, então ele deveria pensar em uma maneira de fazer isso. Era melhor ter mais opções, porque o mundo lá fora poderia ser muito bem um inferno. O que eu devo fazer? O murmúrio silencioso de Momonga foi carregado suavemente pelo ar.